Atropelamentos em massa foi um tema que no último ano causou pânico em muitos países europeus, porque evidentemente tivemos vítimas desses atropelamentos, nomeadamente em feiras de Natal, e eu no dia de hoje venho mostrar-vos que aparentemente isto já terá chegado a Portugal. Felizmente ninguém se terá magoado, segundo li na notícia assim na horizontal, li a notícia na horizontal, mas aparentemente foi uma tentativa que não correu bem para quem a queria praticar e correu bem, graças a Deus, porque ninguém se magoou. Vamos ver esta notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, a tentativa de atropelamento em massa causa pânico em procissão católica na Nazaré. Momentos de grande tensão marcaram a tradicional procissão do Senhor dos Passos na Nazaré, depois de um veículo ter entrado inesperadamente no percurso do cortejo religioso, gerando pânico entre os fiéis. Segundo o Jornal de Notícias, o incidente ocorreu durante a passagem da procissão por uma das principais artérias da vila, numa altura em que centenas de pessoas acompanhavam a celebração. De acordo com os relatos no local, o condutor terá tentado atravessar o cortejo, colocando em risco os participantes e obrigando a uma reação imediata de quem assistia. Nós não temos propriamente imensa informação sobre este tema, mas a questão que tem que ficar clara quando olhamos para notícias como esta, mesmo que elas não sejam em Portugal, mas que sejam na Europa e que tenham os mesmos padrões de imigração, que tenham constituições parecidas, que tenham a mesma permissividade do ponto de vista migratório, nós não podemos fingir que Portugal está, de alguma forma, fica alheio a este tipo de acontecimentos. Porque a questão essencial é: nós estamos a importar pessoas que nos odeiam. Pessoas que vêm de países de terceiro mundo, que foram muitas vezes destruídos pelas suas próprias práticas e pela sua irresponsabilidade. Porque a questão é mesmo essa. Porque continuamos a culpabilizar os europeus porque o colonialismo, isto, aquilo e o outro, mas ignoramos que há povos que têm tomado decisões trágicas e que essas decisões trágicas têm gerado países miseráveis em última instância, e ignoramos que há pessoas que dizem abertamente que nos odeiam. Há pessoas que dizem abertamente que ser cristão é algo que corresponde a uma infidelidade para com a fé das pessoas que vêm, que dizem que querem conquistar a Europa, que nos querem substituir e que dizem abertamente que têm um plano que conquistarão a Europa pela barriga das suas mulheres, e portanto nós ignoramos que há pessoas que vêm para cá, ainda por cima, que nos alertam, que nos odeiam, e não deveriam precisar de nos alertar. Esse é que é o ponto. Se calhar deveríamos ter segurança suficiente para não precisarmos de um alerta das pessoas que nos querem destruir para efetivamente nos defendermos. Eu não consigo compreender como é que isto pode ser irrazoável para qualquer pessoa, e depois ficamos muito chocados quando isto acontece. E geralmente são as pessoas que votam nos partidos que permitiram tudo isto que depois dizem assim: caramba, como é que nós poderíamos ter adivinhado? Como é que nós poderíamos ter evitado isto? E eu também gosto de falar dessa situação. Eu quero evitar que as tragédias aconteçam, mas são alertados pelas pessoas que invadem a Europa e estão literalmente a colonizar a Europa. Vejam as definições de colonização e digam-me se isto não é uma colonização. Pessoas que dizem abertamente que nos odeiam. Temos até alguns partidos que dizem: olhem, tenham atenção, se entrarem estas pessoas de terceiro mundo que nos odeiam, que odeiam a nossa cultura e que odeiam a nossa religião, com toda a probabilidade vamos ter problemas com eles. E depois os problemas acontecem, nós apontamos o problema para um padrão de um determinado grupo de pessoas e dizem-nos assim: não generalizem. Não generalizem, então se calhar não cometam os crimes e a estatística não vos vai mostrar como principais responsáveis dos crimes. O que é que acham? Eu acho que era uma boa ideia levar isso em consideração. O ambiente rapidamente se transformou num caos, com vários fiéis a afastarem-se apressadamente e outros a tentar perceber o que é que estava a acontecer. Testemunhas descrevem momentos de medo e confusão, com gritos e correria no meio da multidão. As autoridades foram chamadas ao local e conseguiram controlar a situação em poucos minutos, evitando consequências mais graves. Apesar do susto, não há indicação de vítimas graves, embora o incidente tenha causado um forte alarme entre os presentes, e portanto muito grato, senhores agentes, por terem impedido uma tragédia, e portanto ainda bem que estavam presentes e que tiveram essa capacidade. O episódio levou à interrupção momentânea da procissão, que acabou por ser retomada após garantias de segurança.
As circunstâncias em que o veículo entrou na zona de cortejo estão a ser investigadas. O caso levanta novas preocupações sobre a segurança em eventos religiosos e públicos, sobretudo em contextos com grande concentração de pessoas, onde qualquer falha pode ter consequências graves. E, portanto, não é como se nós não tivéssemos já visto isto por toda a Europa. Não é como se isto fosse uma circunstância em que tenhamos falta de aviso, em que, além de termos pessoas a entrar a dizer que nos odeiam e que nos querem substituir, temos padrões que podem ser observados destas mesmas pessoas, de gritaria religiosa que acontece antes de atropelamentos em massa, e basta ver o que aconteceu na Alemanha. Basta, aliás, ver, se vocês olharem para aquilo que foi o Natal na Europa este ano, basta verem que as feiras de Natal, que não eram mercados comunitários de inverno, porque as pessoas não se unem em torno do inverno, unem-se em torno do Natal, basta verem que esses mercados pareciam literalmente zonas de guerra com grandes barricadas, blocos de pedra para impedir esses mesmos atropelamentos em massa, e de repente pessoas não podem viver a sua identidade e a sua cultura de forma plena porque vossas excelências consideram que nós somos infiéis. E que tal voltarem para o vosso país? E eu acho que honestamente não temos que lhes pedir, temos que, ao primeiro sinalzinho que deem de odiar a nossa cultura e de nos quererem destruir, enfiá-lo num avião e impedi-lo de alguma vez cá voltar a entrar. E em última instância, não temos que olhar só para estas situações. A substituição populacional na Europa é uma evidência. Está a acontecer há muitos anos. Os dados estatísticos comprovam estas declarações que eu estou a dar neste momento. Não é uma teoria abstrata do Renaud Camus. Nós estamos a falar, evidentemente, de uma situação que está comprovada nas estatísticas e que veio dar razão ao Renaud Camus ao longo dos anos. E, portanto, se o homem tem razão, e ele, diga-se de passagem, era e é, eu não sei como é que ele é agora em termos de filiação partidária, mas o senhor que é autor desta teoria era literalmente um socialista homossexual. E, portanto, não podem dizer que, não, claro, ele é um extremista de direita e então fez esta teoria. Não, era um socialista e ainda para mais pertence a uma caixa identitária que a esquerda gosta tanto de defender, que é a homossexualidade. E, portanto, como ele é parte da comunidade LGBT, estou a brincar, coitado do homem, que parte da comunidade não. Estou a falar em termos de comunidade. Eu não tenho nada contra a pessoa individual, para mim as pessoas são igualmente dignas e têm dignidade inerente. Estou a falar da pertença à comunidade coletivista, que tem pertenças ideológicas, políticas, que tem alucinações coletivas, etc. E essa sim tenho pena que alguém pertença a ela. Agora, em última instância é importante compreender. Isto não é uma teoria abstrata, está a ser cada vez mais comprovado e este senhor tem cada vez mais razão, e se calhar olharmos para as estatísticas vai-nos permitir compreender que isto não é uma teoria da conspiração, está a acontecer, as pessoas que nos estão a substituir dizem que nos odeiam e têm atuado contra nós, contra a celebração plena da nossa identidade, e portanto só há uma forma simples de resolver, e esta é a forma moderada de resolver o problema: enfiar estas pessoas todas num avião e devolvê-las ao seu país. Esta é a forma decente de o fazer. E há formas indecentes e eu espero sinceramente que não se chegue a nada disso. E quando falo de formas indecentes é, por exemplo, estas tensões sociais gerarem guerras civis, que eu creio que não é a vontade de nenhum europeu, e portanto, para evitar guerras civis, era boa ideia enfiar estas pessoas num avião em massa. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos, entretanto, muito grato que estejam desse lado. Peço-vos que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Têm as minhas redes sociais, o MBA aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.